vamos começar. Se Deus quiser. Amém. Estão conseguindo ver o PDF? Só me confirma. Alguém, por favor? Sim, sim. Sim, tá bom. Sim, sim. Então vamos lá. Questão 51. Mais uma questão de dengue. Homem, Quer 25 que leia, anos. doutora? Não. Eu vou lendo as questões e vou explicando. Beleza. Tá? Então, questão 51. Homem de 25 anos vai à UPA apresentando quadro de febre alta há 3 dias, associado a náuseas, mialgia, artralgia e leve dor em quadrantes superiores do abdômen. Ao exame físico, o paciente está alerta, consciente e orientado. Pressão arterial 100 por 70 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca 110. Frequência respiratória 18, pulsos cheios e extremidades quentes. Fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal. Então, vamos dar uma pausa aqui. O paciente tem febre, náusea, mialgia e artralgia. O que é que esse paciente está apresentando só com esses sinais? O paciente está com uma arbovirose, está com um quadro típico de dengue, certo? Inclusive aqui os laboratórios, antígeno NS1 positivo. Então, o paciente está com uma dengue. A questão trouxe, fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito. O que é que isso significa? Que o paciente está com uma hepatomegalia. E a hepatomegalia é um sinal de alarme da dengue. Como eu sei que é uma hepatomegalia? Porque o fígado ele só é palpável somente a 2 centímetros do rebordo costal. Então, quando a questão trouxer um fígado palpável a 3, 4, 5 centímetros, um tamanho maior a 2, isso quer dizer que esse fígado ele está aumentado. Então, isso é um sinal de alarme da dengue. Quando o paciente tem sinal de alarme, qual vai ser a classificação dele? Dengue do grupo C. Fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito, levemente doloroso a palpação. Os exames laboratoriais iniciais do paciente revelam os seguintes resultados: leucócitos totais 3.500, hematócrito 46, plaquetas 130.000, o paciente está com uma plaquetopenia, plaquetas diminuídas, e teste rápido de antígeno NS1 positivo. Como eu disse, paciente ele está com dengue. Aí eu trouxe aqui, os sinais de alarme da dengue. Aí vocês podem anotar aí que é o Silva 3H. Então, quando o paciente tem algum desses sinais de alarme, ele vai ser classificado como dengue do grupo C. Então, quais são os sinais de alarme da dengue? Sangramento de mucosa, irritabilidade ou letargia, líquido acumulado, vômitos persistente, abdômen doloroso, hipotensão postural ou lipotimia, hepatomegalia, que é o que a questão trouxe, e hematócrito elevado. O paciente também tem o abdômen doloroso, né? Então, o paciente que tem sinal de alarme, ele vai ser classificado como dengue do grupo C. Depois eu vou mandar essas imagens lá no grupo, e aí vocês podem dar uma olhada nessa classificação de dengue, como é feito o tratamento de cada grupo da dengue. Então, paciente com sinal de alarme, dengue do grupo C. Vamos para as alternativas. Alternativa A, alta para acompanhamento ambulatorial, hidratação oral, errado. O paciente vai ficar, o grupo C, o paciente fica internado e a hidratação será venosa. Letra A, errada. Letra B, hidratação oral, errada. Letra B, errada. Letra C, hidratação venosa, sim. Internação hospitalar em enfermaria para monitorização clínica e laboratorial. Essa é a alternativa correta, certo? Então, letra C é a correta. Letra D, internação em unidade de terapia intensiva, UTI, imediatamente para hidratação vigorosa e monitoramento contínuo, errado. Quando o paciente vai ser internado na UTI, é quando o paciente tem dengue do grupo D, que aí o paciente já vai ser um paciente com choque, certo? Um paciente que vai ter, a questão pode trazer um paciente que vai estar com uma hipotensão, o paciente vai ter as extremidades frias, o paciente pode ter também,
como é que se fala? Vai ter uma instabilidade hemodinâmica, vai ter uma taquicardia significativa. Então, o paciente vai ter, por exemplo, um choque. Aí sim é um caso que vai para UTI, certo? As questões gostam muito de trazer dengue do grupo A e dengue do grupo C, certo? Então, questão 51, alternativa correta C. Alguém tem alguma dúvida? Então, seguimos. Questão 52. Mulher de 47 anos apresenta dor abdominal no quadrante superior direito há 3 dias, associado a náuseas e vômitos. Ela relata que a dor, inicialmente intermitente, tornou-se constante e irradia para o dorso. O exame físico mostra icterícia leve, dor à palpação do quadrante superior direito e sinal de Murphy ausente. O que é que significa quando a questão traz o sinal de Murphy ausente? Ela está descartando colecistite aguda. Quando a questão traz sinal de Murphy positivo, sinal de Murphy presente, pensar em colecistite aguda, certo? Então, nesse caso, é sinal de Murphy ausente, a paciente não tem colecistite, ela vai ter outra doença aí das vias biliares. Os exames laboratoriais revelam elevação de bilirrubinas, sendo a direta predominante, aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, amilase e lipase normais. A ultrassonografia abdominal evidencia múltiplos cálculos na vesícula biliar e dilatação das vias biliares. A colangiorressonância evidencia cálculo no ducto biliar comum, associado à dilatação do colédoco e das vias biliares intrahepáticas. Então, essa paciente, essa mulher de 47 anos, que está com uma dor abdominal no quadrante superior direito, a paciente também tem, além da abdominal, ela tem icterícia, Murphy negativo, que está descartando a colecistite. A ultrassonografia abdominal mostrou que ela está com cálculos na vesícula biliar. E vocês sabem que por que o paciente ele tem que tirar a vesícula biliar ou retirar os cálculos da vesícula? Porque esses cálculos eles podem migrar através aí dos ductos biliares, eles podem migrar para o colédoco, que é o que essa paciente está apresentando. A paciente aqui, ó, cálculo no ducto biliar comum. O paciente já teve um cálculo que migrou. E esses cálculos também podem migrar para o pâncreas, levando também a uma pancreatite aguda. Uma das principais causas aí, acho que é a principal, na verdade, causa de pancreatite aguda, são justamente os cálculos biliares, certo? Nesse caso, a conduta médica adequada é a alternativa A, prescrever antibióticos. Não, gente, essa paciente não está tendo uma infecção. Qual que é a patologia que aí que envolve as vias biliares, a vesícula biliar, que justificaria um antibiótico? Seria uma colangite. Qual é a triada da colangite? Eu gravei assim, FID, F-I-D. Então, colangite é igual febre, icterícia e dor abdominal. Essa paciente tem icterícia e tem dor abdominal, mas ela não tem febre. Então, ela não está com uma infecção e não é justificável o uso de antibióticos. Então, alternativa A, errada. Alternativa B, solicitar tomografia computadorizada antes de qualquer intervenção para avaliar o estado da via biliar, errado. A paciente já fez um exame de alta sensibilidade aí, a paciente já fez um exame de imagem, que foi a ultrassonografia abdominal, que já demonstrou que a paciente está com cálculos, e também fez a colangiorressonância, que é o exame padrão ouro. Não é necessário que eu solicite outro exame de imagem, já tem duas imagens demonstrando, que já estão dando o diagnóstico dessa paciente. Eu não vou solicitar uma tomografia. Não é a medida médica adequada. Então, a alternativa B, errada. A alternativa C, realizar colecistectomia laparoscópica imediatamente, sem necessidade de outros exames ou intervenções. O que foi que eu disse? Que a paciente ela está com uma coledocolitíase.
A colecistectomia, ela vai retirar somente os cálculos, ou melhor, a colecistectomia, ela vai retirar a vesícula biliar, porém ela não vai conseguir retirar os cálculos, não vai conseguir retirar esse cálculo que está no ducto biliar comum. O que é que eu vou usar para, qual vai ser o exame que tem função tanto diagnóstica quanto terapêutica? Qual é a medida que vai me permitir retirar esses cálculos que estão no ducto biliar comum? É a CEPRE. Alternativa D, indicar colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CEPRE, para remoção dos cálculos na via biliar principal. Essa é a alternativa correta. A paciente, ela não tem somente cálculos na vesícula, ela está com um cálculo no ducto biliar comum. E é a CEPRE que vai ser capaz de poder retirar esse cálculo que está no ducto biliar comum. A alternativa correta da 52, letra D. Esse tema também é muito comum. Doenças das vias biliares sempre está nas provas. Verdade. Questão 53. Menina de 11 meses, nascida a termo, é levada para avaliação médica, pois a mãe está preocupada com o desenvolvimento da criança. A criança está mais irritada, não senta sem apoio, não engatinha e dorme pouco. Uma criança de 11 meses que não engatinha, que ela não senta sem apoio, o que essa criança está apresentando? Ela está com um atraso do desenvolvimento. Seguimos. A alimentação consiste de aleitamento materno complementado com a dieta da família, que é vegana. Então, uma dieta vegana, o que essa criança não está comendo? Ela não está comendo carnes, ovos, leite e derivados, certo? Faz suplementação de vitamina D, 400 unidades internacionais ao dia. O hemograma da criança revela leucócitos totais normais e diferencial de células sem alteração, além dos seguintes achados. Então, vamos ver aqui o hemograma. Hemoglobina 9,5 está diminuída. O que é que significa diminuição da hemoglobina? Essa menina de 11 meses, ela está com uma anemia. Hematócrito 34% normal. VCM 101. O VCM está aumentado. Então, ela está com uma anemia macrocítica. Quando o VCM está diminuído, é uma anemia microcítica. Quando o VCM está normal, é uma anemia normocítica. E quando o VCM está aumentado, é uma anemia macrocítica. Então, aqui VCM aumentado, anemia macrocítica. HCM está 23, está ali no limite inferior. Plaquetas 120 mil. O paciente está com uma plaquetopenia. Então, essa paciente ela está com uma hemoglobina diminuída. A paciente está com uma anemia macrocítica normocrômica, certo? Qual que é a principal causa de anemia macrocítica? Principalmente, tanto em idosos, mas principalmente em crianças e no INEP, pensar em carência nutricional, certo? Que é o que a questão diz. A questão diz que a menina, ela tem uma dieta vegana, então ela não está recebendo certos nutrientes que a carne, ovos e leites proporcionam para o adulto. Então, uma anemia carência, então essa anemia macrocítica que essa menina tem, é uma anemia devido à carência de nutrientes. Qual é a anemia macrocítica que mais aparece, para não dizer a única praticamente que aparece no Revalida, qual é? É a anemia megaloblástica. Então, quando você vê diminuição da hemoglobina e aumento do VCM, anemia macrocítica, e sempre pensar em anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica, ela é causada principalmente pela deficiência de duas coisas: deficiência de ácido fólico e deficiência de vitamina B12.
Qual é uma das principais fontes de vitamina B12 para o ser humano? Carne, ovos, leite e os seus derivados. Então, tudo faz. Então, esse é o raciocínio correto. Quando um paciente tem anemia macrocítica, eu penso em anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, deficiência de ácido fólico e deficiência de vitamina B12. Nessa questão, eu vou pensar em deficiência de vitamina B12, por conta da alimentação dessa menina que não está ingerindo carne, ovo, leite e seus derivados. O que a deficiência de vitamina B12 causa no ser humano? Ela vai causar alteração no sistema nervoso e alteração nas funções cerebrais. E é por isso que essa menina está irritada, não senta sem apoio, não engatinha e dorme pouco. Essa menina, como eu disse, ela está com um atraso no desenvolvimento dela, certo? Também pode causar, os adultos, por exemplo, eles vão referir falha na memória. O paciente também vai ter alteração na marcha, alteração no caminhar. Também pode ter formigamento nas mãos, formigamento nos pés, certo? Tudo isso é devido à deficiência de vitamina B12. E como será o tratamento? Vamos para as alternativas. Solicitar avaliação de nutricionista e iniciar suplementação de vitamina A e C? Não, gente. Anemia macrocítica é uma das principais, sempre no revolvido a pensar anemia megaloblástica. Deficiência de vitamina B12 não é suplementação de vitamina A e de vitamina C, é suplementar vitamina B12. Então, alternativa A errada. Alternativa B. Iniciar suplementação de ferro e vitamina B12 e solicitar acompanhamento com fisioterapia. Essa é a alternativa correta. Essa paciente está com uma deficiência de vitamina B12, então eu preciso suplementar a vitamina B12 e também o ferro. E ela também fará o acompanhamento com a fisioterapia, porque ela precisa então aí fazer várias sessões para corrigir, porque ela não senta sem apoio, ela não engatinha e tal. Então, a alternativa B, certa. A alternativa C, encaminhar para neurologista infantil? Não. Iniciar suplementação de ácido fólico e vitamina B12? A vitamina B12 está certo. Ácido fólico também não está errado. Porém, encaminhar para o neurologista infantil? Sempre pensar aqui. Nós somos médicos que estamos indo trabalhar no Brasil. A maior parte da população não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Por onde elas vão ser atendidas? Pelo SUS. Então, no Revalida, nós estamos praticamente sendo preparados para trabalhar no Sistema Único de Saúde, para trabalhar nas UPAs, na UBS. Só que os recursos do SUS, eles são limitados, eles não são ilimitados. Ou seja, nós não podemos encaminhar qualquer pessoa para um cardiologista. Então, pensa que o médico do postinho, ele vai tratar, por exemplo, pacientes que têm hipertensão arterial. Aí casos um pouco mais complexos que vão ser encaminhados para os especialistas. Então, essa menina aqui, ela vai fazer a suplementação e também vai ser encaminhado para fisioterapia. Não é um caso que nós vamos encaminhar para o neurologista, certo? É um caso que ali o médico da UBS, ele é capaz de resolver, de encaminhar para o físio, que vai aí estar trabalhando nessa parte do desenvolvimento motor dela, e o médico vai indicar a suplementação. Então, pensa assim, que tudo que é possível você resolver na UBS, é na própria UBS que vai ser resolvido. Certo? Então, alternativa D. Aumentar a dose de suplementação de vitamina D, iniciar ferro e manter acompanhamento de rotina. Errado. A paciente tem deficiência de vitamina B12. Ela precisa, sim ou sim, né, suplementar a vitamina B12. Então, a alternativa correta da 53 é a B. E eu sempre falo sim ou sim, gente. Eu saí do Paraguai, mas o Paraguai não saiu de mim. Não tem uma palavra boa que eu encontrei para substituir o sim ou sim. Então, é
Se ou se que eu falo. Alguém tem alguma dúvida? Você formou em qual lá no Paraguai, Na Ana? UP, Na UP também. Formei na UP. do quilômetro 7, eu e você? Também, no KM7. Você formou Legal. por agora? Não. Não foi ano passado. Foi 2024, mais ou menos, né? É, O meu foi 2023. legal. Então, seguimos. Doutora Constância, que essa pergunta anterior me deixou bem em dúvida na questão se era para o neurologista ou para o físico, por conta que a criança não estava desenvolvendo bem, né? Nem Sim, gatinha com uns 11 anos. Mas acho que o que ajuda mesmo foi o ácido fólico, porque por mim dava para todo mundo ácido fólico e B12, mas com relação à megaloblástica, o essencial é B12, né? sim, o essencial é B12. Exatamente. Beleza. Quase que E eu. esse quadro, gente, esse quadro desse atraso do desenvolvimento, ele vai ser resolvido com fisioterapia e a reposição da B12, Show. certo? Não é necessário aí que o neurologista intervenha nesse caso de momento, certo? Beleza. Graças. De nada. Então, seguimos. Mulher de 54 anos procura a UPA com queixa de dor pélvica e sangramento vaginal ativo há 2 dias. Relata preocupação, pois não menstruava há 4 anos. Então, uma paciente que teve a sua menopausa há 4 anos. Ela não menstruou mais durante 4 anos. Quando ela volta a ter um sangramento, como é que isso se chama? Sangramento uterino anormal. Toda paciente pós-menopausa que tem um sangramento uterino anormal, eu preciso investigar primeiramente com uma ultrassonografia transvaginal para descartar que essa mulher não esteja tendo uma atrofia endometrial ou um câncer de endométrio, certo? Então, seguimos. Relata que a menopausa ocorreu aos 50 anos e que tem diabetes mellitus do tipo 2, tratada com metformina desde os 41 anos. Ela é sedentária, não fuma e nunca ingeriu bebidas alcoólicas. Apresentou exames de mamografia e citologia de colo uterino realizados há 4 meses que mostraram BIRADS-2, BIRADS-2 significa benigno, bilateral na mamografia e citologia dentro dos limites da normalidade. Ao exame físico, a paciente encontra-se em bom estado geral, orientada, corada, com pressão arterial 120 por 70. Frequência cardíaca 69 batimentos por minuto, IMC 32. O exame especular revela pequeno sangramento, vermelho vivo, saindo pelo orifício cervical externo, com colo uterino atrófico e sem lesões visíveis. Então, aqui pelos sinais vitais da paciente, essa paciente está estável, o paciente está com uma pressão arterial ok, uma frequência cardíaca ok, a paciente não está com uma instabilidade hemodinâmica. Então, essa paciente que está com sangramento uterino anormal, mais estabilidade hemodinâmica, ela não precisa ficar internada. O segmento dela será ambulatorial. Hemoglobina 12,7, a paciente não está com anemia. Hematócrito 38, leucócito 7.800, plaquetas 324.000. Então, o hemograma dela está dentro da normalidade, todos os parâmetros. Considerando o caso descrito, a conduta adequada é: alternativa A, solicitar ultrassonografia transvaginal e orientar o retorno ao UBS. Essa é a alternativa correta. Paciente pós-menopausa. O que é a menopausa? 12 meses consecutivos em que a mulher não tem menstruação. Gente, tem um microfone ligado. Eu vou fazer uma pergunta. Pode falar. Você falou, doutora, que né, a primeira coisa que faz é a ultrassonografia, buscando Sim. o quê? Desculpe. Para verificar se a paciente não está com uma atrofia endometrial ou um câncer de endométrio. Ok, graças. Certo? De nada.
Então, a paciente pós-menopausa. O que é a menopausa? 12 meses consecutivos em que a mulher não tem menstruação. Então, a paciente pós-menopausa que não menstrua mais quando ela tem um sangramento, isso é chamado de sangramento uterino anormal, certo? Esse sangramento uterino anormal nas mulheres pós-menopausa, nós vamos solicitar uma ultrassonografia transvaginal para descartar que ela não esteja tendo uma atrofia de endométrio ou um câncer de endométrio, que são as principais causas de sangramento uterino anormal nas mulheres pós-menopausa. Então, alternativa A correta. Alternativa B. Solicitar ressonância magnética da pelve? Não. Quando é que nós solicitaríamos uma ressonância magnética da pelve? Não é o primeiro exame a ser solicitado. A ressonância magnética ela seria usada mais quando a paciente já tem o câncer de endométrio, por exemplo. Aí a ressonância entraria para fazer o estadiamento desse câncer. Mas pense que a ressonância magnética nuclear é um dos exames de imagem mais caros que existem. E isso, ele vai ser assim, não vai ser o primeiro que nós vamos pedir. O primeiro é a ultrassonografia transvaginal. Então, alternativa B errada. Alternativa C, solicitar histeroscopia cirúrgica e orientar a paciente que procure uma UBS para ser referenciada. Não, gente, não é nessa, essa não é a primeira medida que nós fazemos. A primeira coisa a se fazer, paciente com sangramento uterino anormal pós-menopausa, é solicitar uma ultrassonografia transvaginal, certo? A alternativa D, encaminhar a paciente para o hospital com urgência para realizar curetagem uterina para o controle e a avaliação do sangramento. Não, essa paciente, ela não está com um choque, a paciente não está hipotensa, então não é necessário encaminhá-la para o hospital com urgência. Os sinais vitais estão todos normais. Então, essa paciente ela não está com um sangramento tão intenso que está fazendo com que ela tenha um choque hipovolêmico, por exemplo. Então, se fosse um caso de um choque hipovolêmico, sim, aí ela iria para o hospital. Mas essa paciente ela está bem, ela está estável. Ultrassonografia transvaginal e retorno na UBS. Então, questão 54, alternativa letra A. Questão 55. Homem, 61 anos, procura uma UBS de uma cidade grande desejando receber um pedido para colonoscopia, pois ouviu que é um exame preventivo necessário após os 50 anos de idade para a detecção do câncer de intestino. Questionado pela médica da UBS, o paciente relata que não apresenta sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso ou história familiar de câncer de intestino. Considerando-se que neste município existe ampla responsabilidade de recursos diagnósticos e levando em conta as políticas públicas do Ministério da Saúde para rastreamento, isso aqui é que importa, ó. Que conduta inicial a médica deverá adotar nesse caso? Então, uma questão que está se tratando do rastreamento do câncer de intestino, certo? Ou rastreamento coloretal. Como que é feito o rastreamento? Através do exame que é chamado de sangue oculto em fezes. O paciente vai num potinho, ele vai ter ali uma amostra de fezes, e aí através do microscópio será analisado se tem um sangue oculto nessas fezes ou não. Então, o exame de rastreamento para o câncer de intestino não é a colonoscopia. O exame de rastreamento é o sangue oculto em fezes. Quando que a colonoscopia vai entrar? Se esse paciente tivesse, por exemplo, ou melhor, a colonoscopia entra quando o exame de sangue oculto em fezes ele vem positivo. Então, o exame mostra, tem sangue oculto nessas fezes. Aí sim seria solicitado a colonoscopia. Ou, por exemplo, se o paciente tivesse evidência de sangue nas fezes, porque aí se
Se o paciente tem melena, que são aquelas fezes enegrecidas, está óbvio que ali o paciente está tendo um sangramento. Então, eu não vou solicitar um exame de sangue oculto em fezes, porque o sangue nas fezes está visível, certo? Então, aqui a questão já descartou sinais de alarme para um câncer, que seriam sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso ou uma história familiar de câncer de intestino. Então, como que nós vamos fazer? Alternativa A, fornecer o pedido de colonoscopia para diagnóstico precoce do paciente. Errado. O teste a ser solicitado para rastreamento é o sangue oculto em fezes. Então, a alternativa A errada. A alternativa B, solicitar colonoscopia para diagnóstico precoce. Errado. A alternativa C, solicitar exame de sangue oculto nas fezes, informando o paciente que se trata de um exame indicado pelo SUS para rastreio do câncer do intestino. Essa é a alternativa correta. C, certo. Letra D. Esclarecer que o SUS não prevê a realização de colonoscopia para rastreio do câncer de intestino e orientar o paciente a realizar o exame no setor privado. Certo, o SUS não diz que não é o protocolo do SUS colonoscopia para rastrear o câncer de intestino. Porém, o SUS, o Ministério da Saúde do Brasil, tem sim um protocolo, que é sangue oculto em fezes, para fazer o rastreamento. Então, questão 55, a alternativa correta, letra C. Questão 56, sobre profilaxia para a raiva. Essa questão também já faz, acho que ela apareceu na prova 2025.1, apareceu na prova 2026.1, na 2025.2 eu não lembro, mas é um tema quente para que apareça. Oi? Tá repetindo mesmo. Passa lá 26.1. Uhum. Questão 56. Homem de 50 anos, agricultor, procura atendimento na UBS após mordedura de boi em antebraço esquerdo. A ferida é superficial, está limpa e apresenta sangramento local leve. O paciente relata que o animal não possui manifestações aparentes de raiva. Ele também afirma que o boi é de propriedade conhecida e pode ser mantido sob observação. Quando questionado, o paciente revela não ter histórico de vacinação prévia contra a raiva. Então vamos lá. Homem de 50 anos, agricultor, foi à UBS. Por quê? Ele teve uma mordedura de boi no antebraço. O boi, ele é um animal de interesse econômico. Guarda essa informação. A ferida, então essa mordedura que ele teve, é uma ferida simples, né? Ela é superficial, limpa e tem um sangramento somente local. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe sobre a profilaxia da raiva. Então, aqui nós temos qual é o animal e qual é o tipo do ferimento. No caso aqui, quando nós estamos animais de produção ou animais de interesse econômico, tanto faz. Quais são? Boi, cavalo, porco, ovelha, são esses animais assim de grande porte, certo? Que são muito diferentes dos pets que nós temos em casa, que seria o cão ou o gato. Então, esse paciente ele foi mordido por um animal de interesse econômico, certo? Um animal de produção, que foi o boi. Ótimo, então nós vamos ver, já identificamos qual é o animal. Então, nós vamos ver, o ferimento dele foi leve ou foi grave? O ferimento, ele está escrito que foi superficial, limpo e somente sangramento local. Então, foi um ferimento leve, certo? Esse ferimento leve, o que é que nós vamos fazer? Indicar vacina. Então, um animal de produção que mordeu ele. O ferimento dele foi leve. Como é que é o ferimento grave? O ferimento grave, ele é profundo, múltiplo, nas mãos, pés, cabeças, certo? Então, aqui foi um animal de produção que mordeu ele e o ferimento foi leve. O que é que nós vamos fazer? Indicar vacina no dia 0, 3, 7 e 14. Serão 4 doses
da vacina da raiva. Ok? Então, observar o animal por 10 dias errado, gente. Uma pegadinha, né? A questão trouxe que o animal pode ser observado, porém esses animais grandes, esses animais de produção, eles não são observáveis. Quais são os animais que nós podemos observar? É o cão e o gato, certo? O cão e o gato, que são animais que poderíamos observar. São animais ali que estão restritos à casa. Então, observar o animal por 10 dias. Doutora, Sim, posso fazer uma pergunta? fala. É, tá certo, se fosse um cão, um gato, eu podia observar por 10 dias, se ele é observável, né, e tal. Mas eles não tendo vacina, ainda assim eu observaria, eu não colocaria vacina? Sendo um gato ou um cachorro. Com o cão e o gato, E você, observar de qualquer forma, você vai né? observar o cão e o gato, entende? Tá. Então, e É aí, porque como ele nunca tomou vacina, né? se o Eu cão fiquei ou o meio. gato ele sumir, ou ele morrer, ou se o cão e o gato, eles ficarem enfermos, aí você vai fazer a vacina, entendeu? Aí você tem que observar também se a pessoa tem a vacina ou não, Ok. certo? Então, nós vamos observar, letra B, dispensar a observação do animal e liberar o paciente sem vacina antirrábica. Errado. Alternativa C, iniciar imediatamente o esquema completo de vacinação antirrábica. Essa é a alternativa correta. Alternativa D, administrar imediatamente o soro antirrábico. Não. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês, aí vocês deem uma lida nisso, tá bom? Os que não observam, então a gente faz a vacina antirrábica, né? Isso, aqui, se é um animal de produção, boi, porco, gado, né, o cavalo, enfim. Se for um ferimento leve, você faz a vacina. Se for um ferimento grave, é vacina mais soro. Aí o ferimento grave, ele é profundo, múltiplo, entende? Uhum. Questão 57. Homem de 24 anos é atendido no serviço de emergência 20 minutos após ferimento por arma de fogo. O orifício de entrada do projétil localiza-se 2 centímetros lateralmente da linha hemiclavicular direita, ao nível do quarto espaço intercostal. O paciente apresenta pressão arterial 120 por 82, frequência cardíaca 110, frequência respiratória 19. O médico que o atende observa o seguinte: paciente normocorado, cooperativo, murmúrios vesiculares diminuídos em hemitórax direito, maciez difusa percussão, ausência de frêmito tóraco-vocal, nesse mesmo lado do tórax. Por que o paciente está tendo ausência do frêmito tóraco-vocal? Porque o paciente está com um acúmulo de algum líquido, por isso que o paciente tem maciez difusa percussão. O paciente está com sangue acumulado. Então, quando o paciente tem algum líquido ali no pulmão ou na pleura, enfim, não vai ter a ausência do frêmito tóraco-vocal, porque esse líquido impede que o frêmito tóraco-vocal apareça, certo? Não vai ter a repercussão aí do som. Durante a avaliação, é realizada a reposição volêmica, oferta-se oxigênio suplementar, são colhidos exames laboratoriais e é administrado ácido tranexâmico. Nessa situação, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado a ser realizado. Então, paciente que teve um traumatismo torácico foi ferido por uma arma de fogo. No exame físico, o paciente tem maciez difusa. Quando a questão traz um trauma torácico e na auscultação pulmonar traz maciez difusa à percussão,
O que é que esse paciente está tendo? Hemotórax. Gente, vocês podem pegar todas as questões aí de hemotórax e ver. A questão pode mudar o nome, a idade, o local, mas sempre vai ter hemotórax, maciçez difusa à percussão. Murmúrio vesicular também vai estar diminuído e também vai ter a ausência ou diminuição, enfim, do frêmito tóraco-vocal. Essa maciçez, por que acontece? Porque está tendo um acúmulo de líquido, que nesse caso é o sangue, certo? Então, o que é feito com o paciente que tem... qual é o procedimento a ser realizado do paciente que tem hemotórax? Drenagem pleural no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média. Certo? Esse é o procedimento do paciente que tem hemotórax. Então, questão 57, alternativa correta, C. Questão 58. Menino de 10 anos, em atendimento ambulatorial, apresenta tosse persistente que o desperta à noite frequentemente, além de chiado no peito de forma intermitente, há cerca de 10 meses. Os sintomas pioram durante a realização de atividades físicas, como correr e jogar futebol. Teve 2 crises de chiadeira e cansaço, necessitando ir ao serviço de urgência. Foi diagnosticado com asma aos 5 anos e é medicado com salbutamol inalatório nos episódios de crise. A função pulmonar revela VF1 de 70% do previsto, relação VF1-CVF igual a 0,8 e aumento de 15% após o uso do broncodilatador. Então, nós temos um paciente, esse menino de 10 anos, aos 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com asma. O paciente está tendo despertares à noite, né, devido à tosse, e também ele está tendo uma limitação da atividade, porque os sintomas pioram quando ele vai fazer a atividade física, como correr ou jogar bola. E a questão também traz que ele teve 2 crises recentes de chiadeira e cansaço, que inclusive durante essas crises asmáticas ele precisou ir ao serviço. E nas crises, qual é a medicação que ele usa? Salbutamol inalatório. A asma desse paciente, gente, essa asma está uma asma não controlada. Então, nós precisamos escalonar o tratamento desse paciente. Então, como que nós vamos fazer? Esse paciente, ele vai precisar usar um beta-agonista de longa duração, que é o LABA, corticoide inalatório para alívio dos sintomas e beta-agonista de resgate durante as crises. Então, essa asma não controlada, que esse paciente está usando somente o salbutamol inalatório nos episódios de crise, ele vai permanecer aí com o SABA, né, que é o salbutamol durante as crises, mas ele também vai precisar agregar o LABA, que é principalmente representado pelo formoterol, que é um dos mais usados, e também corticoide inalatório para alívio dos sintomas. E lembrar que o LABA e o corticoide inalatório, eles estão aí andando juntos, certo? Alternativa A. Antileucotrieno via oral. Não, gente, o antileucotrieno, ele não é a medicação de escolha, certo? Corticoide oral associada a SABA para alívio dos sintomas. Não, o corticoide, ele não é oral. É o corticoide via inalatória. Alternativa D. Beta-agonista de longa duração e corticoide oral. Errado. O corticoide, ele vai ser inalatório, mais LABA, e o SABA, né, que é o beta-agonista de resgate, durante as crises. Aí vale salientar, doutora, até para a gente gravar,
porque também o que está definindo esse tratamento é a idade dele, 10 anos. Sim. Se ele tivesse 5 ou menos, não entraria como LABA, mas sim como SABA, junto com corticoide inalatório. Mas aí não pode o LABA, porque não pode usar o esquema MART, né, que é com formoterol, na criança abaixo de 5 anos. Tem que ser de 6 a 11 anos, no 6 para cima. Perfeito. Obrigada. Questão 59. Mulher procura orientação na atenção primária preocupada com risco de câncer de mama. Pede orientação sobre quando deve iniciar rastreamento por mamografia. Relata que sua mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Está assintomática e suas mamas não apresentam anormalidades ao exame. Então, nesse caso, considerando-se o uso racional de exames complementares e a segurança da paciente, qual é a conduta mais adequada? Então, qual é a idade do rastreamento de câncer de mama, que inclusive teve uma atualização? Então, o rastreamento de câncer de mama, ele é feito dos 50 aos 69 anos com a mamografia. Qual foi a atualização que eu queria falar para vocês que teve? Vocês devem estar sabendo já, né? Que não foi assim tão... faz recente, mas não semana passada, né? A partir dos 40 anos, pode ser feito rastreamento do câncer de mama, porém, é feito numa decisão compartilhada entre o médico e a paciente. Então, quando aparecer nas alternativas, a gente vai aparecer bem assim para vocês, tá? Que a mulher tem 40, entre 40, pode ser 40, 41, 45 anos, enfim, até 50 anos. Então, vamos pegar o exemplo. Uma mulher de 41 anos, ela vai à consulta e ela conversa com o médico que ela quer receber, que ela quer fazer o rastreamento de câncer de mama. Então, ali vai ter uma conversa entre o médico e a paciente para avaliar quais são os riscos, os benefícios, enfim, e aí vai ser uma decisão compartilhada entre o médico e a paciente. Então, voltando para a questão. Essa mulher, ela tem 40... ela aqui não fala a idade dela, mas enfim, ela está preocupada pelo risco de câncer de mama. Ela quer saber quando ela deve iniciar o rastreamento de câncer de mama. E a questão traz: sua mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Lembra que eu falei que o rastreamento de câncer de mama começa obrigatoriamente aos 50 anos? Porém, nós temos uma exceção. Se temos um familiar de primeiro grau que teve um histórico de câncer de mama, então a paciente ela vai passar a fazer o rastreamento 10 anos antes da idade do diagnóstico. Então a questão diz, relata que sua mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Então, se a mãe dessa paciente teve câncer de mama aos 45 anos, ela vai começar a fazer o rastreamento 10 anos antes. Ou seja, a paciente vai fazer o rastreamento a partir dos 35 anos. Então, qual que é a alternativa correta? Letra D. Iniciar rastreamento com mamografia a partir dos 35 anos, uma vez que o histórico de câncer de mama em parente de primeiro grau antes dos 50 anos justifica o início precoce do rastreamento. Essa é a correta. Correta, letra D. Letra C. Manter acompanhamento clínico regular anual, iniciar mamografia aos 50 anos. Não, gente. Ela não vai começar aos 50 anos. Ela vai começar 10 anos antes do diagnóstico de câncer no familiar de primeiro grau. Alternativa C errada. Alternativa B. Iniciar rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos. 40 anos não, é 35 anos. Letra A. Manter a realização de exame clínico das mamas anualmente, sem a necessidade de exames complementares e iniciar a avaliação por mamografia após os 40 anos, errado. Rastreamento vai começar a partir dos 35 anos, que é 10 anos antes do diagnóstico de câncer de mama da mãe. Questão 59, alternativa correta, letra D.
Questão, Ô, doutor, fala. deixa eu te fazer uma pergunta. E no caso, quando o BIRADS dá bom, assim, tipo a T2, esses dois, aí é bianual, né? Não é todo Sim, ano, não, né? bianual, mas mantém, vai seguir aí o BIRADS, normalmente. Exatamente. Certo? Então vamos lá, um tema também queridinho do INEP. Criança de 6 meses e 15 dias é levada pela mãe para uma consulta de puericultura com a médica da família e comunidade devido à dificuldade de introdução alimentar, pois apresenta baixa aceitação de papas, de frutas e legumes. O que essa paciente, essa criança está apresentando? Seletividade, isso se chama seletividade alimentar. Ela não está aceitando ali papa de fruta e legumes, certo? A mãe relata preocupação, pois o desenvolvimento da criança tem sido diferente da experiência que teve com o primeiro filho, que aceitou rapidamente as primeiras papas introduzidas aos 6 meses. A médica então revisa o prontuário e identifica que, em avaliações anteriores, a criança não apresentava sorriso social e não vocalizava nenhum tipo de som. Esses achados foram confirmados nessa consulta. Então, além dessa seletividade alimentar, essa criança de 6 meses, ela ainda não tem sorriso social. Qual é a idade que o bebê vai apresentar o sorriso social? Entre 2 a 3 meses de idade. Então, aqui essa criança já está com 6 meses e ela ainda não tem sorriso social. Isso está alterado, certo? E também não vocalizava nenhum tipo de som. Quando a criança tem 6 meses, o esperado é que ela vai verbalizar vogais prolongadas, ou seja, a, i, o, u. A criança não vai falar só a, não vai falar a. E essa criança não está vocalizando nenhum tipo de som. Então, essa criança ela está com um atraso no desenvolvimento, uma alteração aí no desenvolvimento dela. Quais são o que nos sugere que essa criança esteja apresentando? Transtorno do espectro autista. Não está confirmado, é somente uma suspeita, certo? Então vamos para as alternativas. Diante desse quadro, a conduta médica apropriada é. Então, uma criança que tem 6 meses, o que nós vamos fazer? Realizar o MCHAT e, se o resultado for positivo, encaminhar a criança para avaliação multidisciplinar. Errado. O MCHAT, gente, o MCHAT ele é um exame de triagem do autismo que ele é feito no SUS, certo? Qual é a idade que a criança vai fazer? Entre 16 meses até 30 meses de idade. Então, essa criança tem somente 6 meses. Nós não fazemos o MCHAT agora. MCHAT 16 a 30 meses de idade. Alternativa A, errada. Alternativa B. Levar em consideração a preocupação da mãe sobre o desenvolvimento da criança e investigar fatores de risco sociofamiliares e sinais de alerta. Isso é isso que nós vamos fazer. Nós não podemos ainda fazer o exame de triagem, nós não vamos fazer o diagnóstico de autismo, porém nós precisamos observar, levar em consideração o que a mãe está falando sobre o desenvolvimento da criança e investigar fatores de risco. Por exemplo, essa paciente ela pode estar numa família, como é que se fala? Numa família disfuncional. Ela pode estar num ambiente que tem muitas brigas, muitos xingamentos. Ela pode ser uma criança que está passando por algum trauma ou por alguma situação de vulnerabilidade familiar, certo? Então, até agora, nós não fazemos o diagnóstico de autismo. A gente ouve o que essa mãe tem a dizer e vamos investigar fatores de risco sociofamiliares e sinais de alerta. Para descartar que não sejam outras possibilidades, certo? E também o que é possível fazer é o estímulo precoce dessa criança, certo? E fazer o acompanhamento de perto dessa criança.
Letra C. Aplicar o protocolo de observação para diagnóstico do transtorno do espectro autista, a fim de diferenciar a suspeita de autismo e de outras deficiências. Errado, gente. Uma criança, né, um bebê que está com suspeita de que ele esteja no transtorno do espectro autista, o TEA, ele vai passar pela triagem do autismo que é feito no SUS, entre 16 a 30 meses de idade, né? Então, a alternativa C é errada. Não é o diagnóstico que vai ser feito agora. E também esse não é a medida inicial. A alternativa C é errada, a alternativa D. Encaminhar a criança para o neurologista para avaliação clínica e para a solicitação de exames de imagem a fim de investigar o atraso do desenvolvimento. Errado. A principal suspeita é que o paciente esteja no transtorno do espectro autista. E nesses casos, nós não vamos fazer um exame de imagem. Aqui não é recomendado que o paciente faça algum exame de imagem, porque ele não está com nada que justifique solicitar alguma imagem, certo? Então, a alternativa correta, letra B, questão 60. Questão 61. Homem, 48 anos, é encaminhado a um hospital para investigação de febre persistente. Na história patológica pregressa, o paciente apresenta diagnóstico de retocolite ulcerativa. A fundoscopia direita é identificada lesão arredondada com borda eritematosa e centro pálido, medindo cerca de 8 centímetros de diâmetro. Durante o exame físico, além de palidez cutânea mucosa e sopro cardíaco sistólico de baixa intensidade, são constatadas hemorragias subungueais em alguns quirodáctilos. Com base nesses achados clínicos, a hipótese diagnóstica mais provável é de... Anote o que eu vou falar aqui. Quando a questão trouxer febre mais sopro cardíaco, do que é que isso se trata? Endocardite infecciosa. No INEP, febre mais sopro é igual a endocardite. Certo? Isso. A alternativa correta é a letra A. E o que essa paciente, que também que nos ajuda a chegar ao diagnóstico de endocardite, é que a paciente na fundoscopia ela tem lesão arredondada com borda eritematosa e centro pálido. O que é isso que essa paciente tem? É chamado de manchas de Roth, certo? Essas manchas de Roth que aparecem na fundoscopia também são clássicas da endocardite. Então, repetindo, febre mais sopro, endocardite. Se aparecer na prova, vocês vão lembrar de mim. Alternativa B, leucemia mieloide aguda? Não, na leucemia mieloide aguda, nós esperaríamos outros achados, como, por exemplo, anemia, perda de peso, certo? Aqui a paciente não tem nada que indique uma leucemia. Letra C, vasculite leucoclástica? Não, a vasculite, que a questão traria? Que a paciente tem uma púrpura, certo? Púrpura palpável. Não é o caso. Letra D, lúpus eritematoso sistêmico? Se fosse lúpus eritematoso sistêmico, o que o paciente ali traria na questão? O paciente também que poderia ter anemia, uma artralgia significativa, uma artralgia crônica. Também a questão traria alopecia, né, que seria a perda de pelo, do cabelo, enfim. E alterações também cutâneas, certo? Então, febre... O negócio da região malar também, né? Lúpus também tem negócio da região malar, né? Fala. Sim. Isso seria a alteração cutânea, né, na região malar do rosto. Isso. Então, febre mais sopro, endocardite. Questão 62. Homem de 41 anos, após queda de altura de 5 metros, foi levado a um hospital terciário com traumatismo crânioencefálico grave. O paciente foi submetido à neurocirurgia para drenagem de hematoma extradural e evoluiu com internação em UTI.
onde permaneceu por 60 dias. Após esse período, ele faleceu por complicações associadas à sepse. Nessa situação, qual deve ser a conduta da equipe da UTI em relação à emissão do atestado de óbito? Então, vamos lá. Homem de 41 anos. O que aconteceu primeiramente com ele que ele precisou ficar internado na UTI? Ele teve uma queda de altura de 5 metros com traumatismo crânioencefálico grave. Depois ele foi internado na UTI, ficou 60 dias. Ele faleceu devido a complicações associadas à sepse, certo? Então, com relação à emissão do atestado de óbito, quem vai preencher será o IML. Sempre que for alguma causa de morte, a causa básica da morte forem causas externas. O que são causas externas? Por exemplo, um acidente de trânsito, um homicídio, um suicídio, queimaduras também, afogamentos. Tudo isso são causas externas. E essas causas externas, quem vai avaliar ali e quem vai preencher o atestado de óbito é o IML. Certo? Então, questão 62, alternativa correta, letra B. Questão 63. Menino de 4 anos é levado à UPA devido a dor abdominal e constipação. A mãe relata que a criança vem apresentando constipação importante desde o desfraude, que foi realizado antes dos 2 anos de idade, com evacuações a cada 4 dias, fezes em síbalos, esforço evacuatório e dor. O exame físico revela massa palpável em fossa ilíaca esquerda e dor abdominal difusa. Nesse caso, a conduta inicial adequada é: o que é essa massa? Então, é um paciente que tem constipação, certo? Ele apresenta já evacuações, a questão de evacuações a cada 4 dias. No exame físico, o que é essa massa palpável em fossa ilíaca esquerda? Isso se chama fecaloma. O paciente está ali com um bolo fecal, você palpa, o abdômen é um abdômen duro, o abdômen duro não, todo o abdômen não, mas a localização ali de onde está o fecaloma, de onde está esse bolo fecal, é uma área onde você vai sentir uma massa bem endurecida. Qual será a medida para o paciente que tem essa massa palpável em fossa ilíaca esquerda, que é o fecaloma? Nós precisamos fazer a desimpactação fecal com enema retal ou polietilenglicol por via oral, certo? Então, quando a questão trouxer que o paciente é constipado e no exame físico é revelado uma massa palpável, uma massa palpável no abdômen, que inclusive gera uma dor abdominal difusa, isso se chama fecaloma. E a maneira de resolver é fazendo a desimpactação fecal com enema retal ou polietilenglicol por via oral. Alternativa correta D. Alternativa C. Orientar sobre alimentação, ingesta hídrica, treinamento de toalete. Isso são medidas que nós faremos depois da resolução do fecaloma. Então, o inicial é você resolver esse fecaloma, é você fazer essa desimpactação. Então, alternativa C errada porque não é a medida inicial. A alternativa B. Desimpactação retal com lactulose e óleo mineral errado, gente. A lactulose seria mais um tratamento de manutenção, mas não um tratamento para resolver o fecaloma agora. Alternativa A. Solicitar radiografia de abdômen e coprológico funcional. Errado, o diagnóstico é clínico, gente. Nós não precisamos solicitar um exame de imagem, somente ali com a palpação e a mãe relatando que o paciente é um paciente que é constipado, já está feito o diagnóstico. Não solicitamos exame de imagem.
Então, questão Eu 63. diria a imagem caso ele não tivesse esse histórico, né? Tivesse uma obstrução, um abdômen agudo, mas sem histórico, aí eu pediria, né? Mas aí no caso, se fosse um abdômen agudo ou obstrutivo, ele traria outras informações, né? Aí a questão traria parada da eliminação de fezes e gases, por exemplo, ou vômito fecaloide, né? Aí Beleza. a informação seria diferente. Por isso que vocês têm que fazer muita questão, gente, porque aí vocês vão começar a aprender o padrão da questão. Entende? Alguém fala você explicando fica fácil. Sim, mas é porque eu já fiz muita questão. Então, e daqui a pouco vocês também vão estar dominando, porque vocês vão fazendo, que é impossível não aprender. E outra coisa, que eu vou sempre repetir. Ana, eu fiz a prova e eu tirei 50. Ok, isso é somente metade do caminho. Isso não quer dizer que você vai reprovar. Sabe quando que faz a diferença que eu falei ontem pro pessoal? Quando você corrige essa prova. Porque na próxima que você for fazer, no mínimo o seu acerto vai ser 60%, porque você viu quais foram os seus erros. Aí você vai corrigir aquilo que você está errando, certo? Então não se prenda somente aí nas primeiras provas, o pessoal vai mal. 20, 30, 40, isso é normal. Agora a diferença que você vai fazer é quando você porque muitas das vezes é um parênteses, mas eu tenho que falar isso aqui, porque muitas das vezes isso é normal do ser humano não querer se expor ao desconforto. Eu vou fazer só os temas que eu sei, eu vou ficar fazendo só uma prova. Não, gente, isso está errado. Você precisa fazer as provas, estudar todos os temas e se expor ao desconforto. O que é se expor ao desconforto? É você fazer uma prova e você ver que você tirou 30. Aí você vai repetir, 40, e você vai progressivamente aumentando, certo? Não queiram se enganar ou dar outros jeitinhos, que não é essa maneira de aprovar, certo? Seguimos. Primigesta de idade gestacional de 38 semanas procura maternidade. Realizou pré-natal regular e todos os seus exames estão dentro da normalidade. Relata sentir ansiedade porque a data provável do parto se aproxima e ela ainda não tem sinais do início de trabalho de parto. Diante disso, expressa desejo de realizar uma cesariana para evitar possíveis complicações. Ao exame clínico, não foram identificadas alterações. Nesse caso, a conduta mais adequada é: então, uma primigesta que está de 38 semanas de gestação e ela expressa o desejo de fazer uma cesariana. Claro, e é óbvio que cada gestante, cada mulher tem o direito de decidir qual será a sua via de parto, seja por cesárea ou seja por parto normal, ok? Então, ela não tem nenhuma contraindicação para realizar cesárea. Fez o pré-natal regular, exames da normalidade, é uma gestação então de risco habitual, não é gestação de alto risco, não tem nenhuma contraindicação para cesárea. Então vamos para as alternativas. Letra A. Conversar sobre os riscos da cesariana, certo. E caso a paciente mantenha o desejo de realizá-la, agendar o procedimento a partir de 39 semanas de gestação. Essa é a alternativa correta. Anotem, cesárea eletiva é a partir de 39 semanas de gestação, ok? Então, essa paciente, a cesárea eletiva vai ser marcada com 39 semanas de gestação. Letra B. Expor que, devido aos maiores riscos da cesariana, o parto vaginal é a via de parto indicada em gestações de baixo risco e que, por isso, é inviável optar pela cesariana. Errado! A paciente ela tem direito de optar por qual via de parto ela quer. Se ela quer cesariana, a partir das 39 semanas, ela pode fazer. Letra C. Explicar que, em gestações de baixo risco, a cesariana por desejo materno só pode ser realizada antes do início do trabalho de parto, a partir de 41 semanas de gestação. Errado.
Cesariana letiva a partir de 39 semanas de gestação. Letra D. Orientar sobre os riscos da cesariana e, caso a paciente mantenha o desejo de realizá-la, fazer o procedimento imediatamente? Não. Por que eu não posso fazer imediatamente? Porque a paciente está com idade gestacional de 38 semanas e cesárea letiva é com 39 semanas. Questão 64, a alternativa correta, letra A. Alguma dúvida até aqui, gente? Se não, seguimos. Bora. Ó, Fala. agora dessa última prova aconteceu que eu fui sem preparar, foi pior do que a anterior ainda, mas eu fui muito sem preparar porque eu tinha adoecido, entendeu? Sim. Aí acontece, mas foi bem pior, igual você tava comentando ali. Só isso que eu ia te dizer mesmo. Pois é. Acontece. Pra próxima você vai estar fera. Pois é. 65. Paciente 40 anos vai ao UBS relatando parto há 15 dias e desejo de inserção do DIU. Nesse caso, assinale a alternativa que indica o momento da inserção e o principal mecanismo de ação do DIU de cobre. Então, vamos lá. Quando que pode ser feito a inserção do DIU de cobre no pós-parto? Até 48 horas do pós-parto, e se não for feito até 48 horas do pós-parto, é necessário que seja aguardado 4 a 6 semanas após o parto, certo? Então, vamos lá. A partir de 12 semanas... Desculpa, doutora, você pode repetir? Me perdi agora nos números. Inserção de DIU no pós-parto é até 48 horas pós-parto, e se não for feito em 48 horas, é após 4 a 6 semanas do parto. Certo? Ah, tá. Eu pensei que eu tinha entendido mal. Então é assim, ou se coloca nos 2 primeiros dias, se perder esse momento, só daqui 4 a 6 semanas. Exatamente. Beleza. Então, vamos lá. A partir de 12 semanas após o parto, errado, e a partir de 4 a 6 semanas após o parto. Letra B. De forma imediata no ambulatório de ginecologia, errado. A paciente teve parto há 15 dias. Não é de forma imediata, ela não está no período ainda de colocar o DIU. Letra C. No período de 4 a 6 semanas após o parto, certo? E qual que é o principal mecanismo de ação do DIU? Ele vai ter uma ação inflamatória e citotóxica no endométrio, pela liberação de íons de cobre na cavidade uterina. Essa ação inflamatória e citotóxica faz com que o útero ali, ele se torne um ambiente inóspito para os espermatozoides, certo? Então, para evitar a gravidez. É o principal ação do DIU de cobre, principal mecanismo. Letra B. Letra C é certo. Letra D. De forma imediata na UBS, errado, gente. Não é de forma imediata. Então, inserção de DIU no pós-parto. Ou em 48 horas, nos 2 primeiros dias. E se passou de 48 horas, a mulher vai precisar aguardar e vai poder inserir somente de 4 a 6 semanas após o parto. Certo? Questão 66. Mulher, 57 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus há 10 anos, uso regular de metformina 2 gramas por dia e glicazida 60 miligramas, comparece à UBS. Durante a consulta, a pressão arterial média aferida em 3 medições consecutivas com intervalo de 1 minuto é de 154 por 94 milímetros de mercúrio. Ao rever o prontuário, o médico observa que, nas últimas 3 semanas, os níveis pressóricos registrados também estavam acima de 140 por 90. Além disso, o médico
verifique exame prévio de albuminúria de 50 miligramas de creatinina. Valor de referência é menor a 30. Então, o paciente está aí com uma albuminúria aumentada. De acordo com a diretriz brasileira de hipertensão e com base nesse quadro clínico e laboratorial, a conduta terapêutica inicial mais adequada para o tratamento da hipertensão consiste na prescrição de. Então, como que é o melhor? Qual que é o medicamento de escolha? O primeiro medicamento para um paciente que está com hipertensão arterial? Inibidor da enzima de conversão. Então, um IECA que é prescrito para esse paciente. Quais são os exemplos de IECA? Captopril, enalapril e etc. Exatamente, são os IECAs, que é o primeiro medicamento ali que é introduzido para um paciente que está com hipertensão arterial. E outra coisa é que os IECAs, né, captopril, enalapril e etc., eles são nefroprotetores. E essa paciente ela já está com uma lesão renal, né? A paciente tem diagnóstico de diabetes mellitus há 10 anos e ela já está apresentando uma albuminúria. Então, os IECAs também têm essa função de serem nefroprotetores. Então, também trará esse outro benefício para a paciente. Questão 67. Menino de 4 anos é levado por sua mãe a uma UBS para consulta. Ele refere que a criança apresenta desde seu nascimento uma tumoração no pescoço cujo volume está aumentando. O exame físico revela tumoração arredondada, 1,5 cm, indolor, com pele íntegra, em linha média da região cervical anterior, móvel com movimento de protrusão da língua. A mãe nega processos inflamatórios ou saída de secreções locais. Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica. Então, aqui a questão trouxe várias massas cervicais. Porém, de todas as alternativas, tem somente uma massa cervical que é móvel com movimento de protusão da língua, que é o cisto tireoglosso. O cisto tireoglosso é uma massa que vai ter ali na região cervical e que é móvel com o movimento de protusão da língua, certo? Então, é o cisto tireoglosso. Questão 68. Menino de 4 anos é levado ao UBS por sua mãe, que relata que ele está com tosse persistente por mais de 3 semanas, febre baixa no final da tarde, ou seja, febre vespertina, cansaço e perda de apetite. Além dos pais, o menino reside também com o avô diagnosticado com tuberculose há 2 meses. Então, esse paciente que está com uma tosse um tempo significativo, uma tosse de 3 semanas, mais febre vespertina, cansaço e perda de apetite. Então, e para fechar o diagnóstico, o paciente mora com o avô que foi diagnosticado com tuberculose há 2 meses. O que esse paciente tem? Possivelmente o paciente está cursando com uma tuberculose pulmonar. Com base nos protocolos do Ministério da Saúde, a conduta para esse caso é: alternativa A, prescrever antibióticos. Errado, gente. A tuberculose ela não é tratada com antibióticos. Então, alternativa A, errada. Letra B. Iniciar tratamento empírico para a tuberculose, mesmo sem confirmação diagnóstica, haja vista o histórico de contato e os sintomas apresentados. Nós podemos sim iniciar um tratamento empírico, né? O paciente tem com sintomas, não é uma tuberculose latente. Porém, nós precisamos sim solicitar os exames de radiografia de tórax e o PPD, né, que é a prova tuberculínica, para fazer o diagnóstico desse paciente. Então, alternativa B, errada.
Alternativa C. Solicitar radiografia de tórax e prova tuberculínica e explicar à família que esses exames são fundamentais para o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Essa é a alternativa correta. Letra D. Solicitar hemograma e radiografia de tórax para investigar tuberculose pulmonar e manter o menino afastado do avô até que este complete 6 meses de tratamento errado, gente. Nós não vamos solicitar hemograma aí para fazer o diagnóstico de tuberculose. E manter o menino afastado do avô por 6 meses também é sem sentido. Não é por 6 meses aí que o paciente vai estar transmitindo, certo? Então, são aí uma medida absurda. Então, Posso fazer uma pergunta? Faz. Doutora, porque eu fiquei bem confusa entre a C e a B, né? Porque para mim seria um conjunto. Claro que você vai pedir o raio-x, né? A prova tuberculina. Porém, eu começo a tratar só depois que chega a prova tuberculínica? Eu preciso fechar o diagnóstico para tratar? Ou eu poderia solicitar enquanto eu espero ir tratando? Então, se eu não me engano, na criança, você vai precisar, sim, fazer o diagnóstico. Porém, a gente sabe que acaba que tratando, porque as crianças, elas são muito transmissoras, né? Porém, eu vou pesquisar, eu vou confirmar e vou colocar lá no grupo, tá? Pra ter certeza da sua dúvida, porque eu não tenho certeza, não vou mentir. Também não sei de tudo, tá, gente? Não, tudo bem, eu também fiquei em dúvida agora, porque mesmo na vida real aqui, os que a gente estava com suspeita, realmente a gente não começou tratando, começou pedindo a prova tuberculina. Mas como é criança, eu fiquei meio em dúvida, porque eu fiquei com medo e já queria começar a tratar, mas sim, tá bom, obrigada, mas doutora. eu vou confirmar e mandar lá no grupo, tá, gente? Doutora, Fala. então, mas se fez a prova tuberculínica e deu positivo, já começa a tratar. Sim, se a prova tuberculínica deu positivo, já começa a tratar. Isso, mas se só porque ele estava em contato, não trata não, imediato não. É porque ele tem toda a clínica, né? Então, mas mesmo assim, tem que fazer a prova tuberculínica. Sim. Beleza. Questão 69. Secundigesta, idade gestacional de 18 semanas. Comparece ao UBS para iniciar seu pré-natal. Está assintomática e ao exame clínico não são identificadas alterações. A paciente, no entanto, relata que entrou em trabalho de parto espontâneo com 32 semanas, em sua primeira gestação. Considerando o caso descrito, é indicado prescrever. Então, vamos lá. Uma secundigesta, com idade gestacional de 18 semanas, ela tem o histórico de ter tido um trabalho de parto espontâneo com 32 semanas. Como que isso é chamado? É o chamado trabalho de parto prematuro. Então, a paciente que tem um histórico de ter tido um trabalho de parto prematuro, nós precisamos fazer a prescrição de progesterona natural micronizada por via vaginal imediatamente. Então, esse que é o medicamento, né, que é para prevenir que essa paciente tenha novamente um trabalho de parto espontâneo prematuro, certo? Então, toda paciente tem histórico de trabalho de parto prematuro, é usada a progesterona natural micronizada por via vaginal diariamente, certo? Questão 70. Mulher, 67 anos, chega a uma UBS acompanhada pelo filho. Ele relata que a mãe, há cerca de 30 minutos, passou a apresentar ter intensa dor de cabeça e dificuldade para falar. A paciente é hipertensa. Faz uso de antihipertensivos, estatina e antiagregante plaquetário em dose profilática. Há 6 anos sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC sem sequelas. Durante o exame físico, pontuou 14 na escala de coma de Glasgow e apresentou os seguintes sinais vitais: pressão arterial 150/95, frequência cardíaca 90, frequência respiratória 20, saturação 95.
Então, a questão trouxe que essa paciente, ela tem um histórico de já ter tido um AVC e ela está com dificuldade na fala. Como que isso se chama? A paciente, então, ela está com um AVC, certo? Essa paciente está com uma suspeita alta de estar apresentando um novo AVC, certo? Então, pressão arterial está 150 por 95. Essa pressão arterial está aumentada? Está. Porém, quando nós temos um paciente, por exemplo, que tem um AVC isquêmico, nós vamos tolerar valores de pressão arterial maiores, porque nós não vamos baixar imediatamente essa pressão arterial. Porque se eu baixar imediatamente essa pressão arterial, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a perfusão cerebral e vai aumentar a área de isquemia que essa paciente possivelmente está apresentando, certo? Então, nesse caso, vamos ver o que nós vamos fazer. Nessa situação, qual é a conduta adequada a ser adotada pelo médico da UBS, certo? E essa paciente, o filho levou ela para consultar na UBS. Estabilizar a paciente na sala de observação da UBS, errado. Ofertar antihipertensivo via oral, não, gente. Por que nós não vamos ofertar antihipertensivo via oral? Porque isso vai baixar rapidamente a pressão arterial dessa paciente e nós não queremos isso. Nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque isso vai diminuir vai diminuir a perfusão cerebral, vai piorar ainda mais o AVC dessa paciente. Letra B. Acionar o serviço móvel de urgência para encaminhamento ao serviço de urgência e estabilizar a paciente na UBS até a chegada da ambulância. Essa é a alternativa correta. A UBS não tem a capacidade para estar manejando casos de AVC. Essa paciente precisa ir para um serviço de urgência, para um hospital de uma maior complexidade. A UBS vai somente estabilizar, vai estar ali, por exemplo, monitorizando os sinais vitais e ela vai ser transferida. Letra C. Administrar antihipertensivo sublingual, errado. Vai ter uma queda muito brusca, muito rápida da pressão arterial. Medicar a paciente com o objetivo de reduzir a PA dentro de 24 a 48 horas e realizar segmento ambulatorial. Se não houver reversão dos sintomas errados, essa paciente ela está com um possível AVC. Então, ela precisa ser encaminhada a um serviço de urgência imediatamente, certo?